Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar na casa de Deus. A gente sente saudade, já fica preocupado, né? Mas se Deus quiser, logo, logo, tudo isso passa. Convido os irmãos a ler a palavra de Deus na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo número 10. E depois nós vamos voltar lá atrás no Gênesis. Hebreus, capítulo 10, o verso 35 ao 37. Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao 37. Justificando aos irmãos que eu tirei a minha máscara por causa do óculos, que embata bastante. Mas é importante que cada irmão saiba que a máscara, ela não é boa para você, ela é boa para quem está do seu lado. Você não está protegendo a você. Quando você usa máscara em qualquer lugar que você está, e os orientais fazem muito bem isso, eles não estão preocupados com eles estão preocupados com o outro. Então isso é importante que a gente saiba. Somos servos de Deus e a Bíblia fala que devemos ser prudentes, tá certo? Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao 37, nos diz assim a palavra de Deus: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Graças a Deus. Vamos lá para Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo de número 41, e o verso 56, eu gostaria de meditar sobre a vida de um personagem muito importante na história nossa, na história dos hebreus ali, um personagem que deixou uma marca muito grande e que nós podemos aprender com ele, um personagem que jamais abandonou a sua confiança. Hebreus capítulo 41, verso 56, nos fala de um momento bastante terrível na face da terra. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Podeis assentar. Irmãos, uma frase que nós temos ouvido bastante, e é uma realidade, é que depois dessa pandemia, nós não seremos os mesmos. Apesar que com pandemia ou sem pandemia, nós não seríamos o mesmo, né? Porém, a pandemia, ela traz uma mudança muito maior a cada um de nós. E a grande questão é o seguinte: essas mudanças serão mudanças boas, mas também mudanças ruins. Eu me lembro que nos primeiros dias da pandemia, nós estávamos conversando com alguns pastores ali na sede, comentando sobre o que poderia acontecer, e a preocupação de alguns pastores era como que os crentes iriam se comportar diante de uma situação tão terrível como essa, diante de uma situação tão complicada como essa. E a grande preocupação, como que seria depois da pandemia. E agora, na segunda-feira, novamente conversando com alguns desses mesmos pastores, alguns apresentou relatórios terríveis de crentes que abandonaram a confiança, crentes que deixaram de ir na igreja. Nós temos o privilégio que a nossa igreja, no domingo, nós tivemos aqui mais de 100 pessoas, né, pastor, na primeira etapa, e na segunda tinha mais de 80, né? Tinha mais de 80, quer dizer, nós tivemos uma participação muito grande, muito boa da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Mas nem todos têm passado por esses momentos da mesma forma. E nessa noite eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Não abandoneis a vossa confiança, porque a nossa confiança, irmãos, é muito fácil de ser abalada. A nossa confiança, ela é muito fácil da gente perder, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E diante da dificuldade, irmãos, nós somos tendenciosos a sentir medo. Com os discípulos foi assim. Os discípulos estavam em alto mar, tranquilo. Dali a pouco vem a tempestade.
O que acontece com aqueles homens? Desesperam. Então não é problema você se desesperar. Agora o grande problema é você abandonar a sua confiança. E é isso que nós não podemos, em dias tão difíceis, nós precisamos aumentar a nossa confiança. E aumentar a nossa confiança em quem? É outro grande problema. Porque nós vivemos dias, irmãos, que nós temos colocado confiança em homens. Quando você abre o Facebook, é confiança daqui, confiança dali, desconfiança daqui, desconfiança dali. Mas a Bíblia fala o seguinte: maldito o homem que confia no homem. E ali a Bíblia está falando de duas situações. Está falando daquele que confia em si mesmo e daquele que deposita a sua confiança no ser humano. Você já se decepcionou com alguém? Você já decepcionou alguém? Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Nós somos ser humano. Então nós somos suscetíveis a perder a confiança. Mas nessa noite, o Espírito Santo, ele tocou no meu coração, a trazer para os nossos corações uma palavra de confiança, falar sobre um personagem, irmãos, que jamais abandonou a sua confiança. Nós vimos aqui uma situação que está falando já do momento bom na vida desse personagem. Está falando do momento de êxito da vida desse personagem. Está falando de um personagem que quando o mundo todo passava fome, esse personagem ele tinha muita coisa boa para dar. Imaginou que situação? Em um momento em que todos estão passando dificuldade, você tem o celeiro cheio para abençoar pessoas. Mas por que esse personagem chegou a esse ponto? Tem todo um histórico. Tem todo um histórico. Em todo momento, esse personagem jamais abandonou a sua confiança. E é sobre ele que eu gostaria de meditar com vocês um pouco. Sobre José. Sobre a vida desse homem, que é um exemplo muito grande de perseverança. Ele é um exemplo muito grande de uma pessoa que em nenhum momento abandona a sua confiança. Porque o grande segredo, irmãos, é em quem nós confiamos. Por isso que eu falei em quem você tem colocado a sua confiança. Por quê? Porque se você confia em Deus, irmãos, Deus ele não nos desaponta. Deus ele não nos decepciona. Deus ele jamais nos decepciona. Nós temos pessoas que dizem estar decepcionadas com Deus, mas a decepção não é pelo que Deus fez. A decepção é pelo que a pessoa fez, ou pelo que a pessoa queria que Deus fizesse. Mas Deus ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Deus ele sempre tem cuidado de nós. O pastor já disse aqui que pessoas nesse período de dificuldade conseguiram emprego. Pessoas que nesse período de dificuldade Deus tem sustentado. Uma coisa que eu tenho visto nessa pandemia, irmãos, é que Deus tem nos provado que nós não precisamos de muito. Deus ele tem nos provado nesses dias que nós não precisamos de muito para viver. Nós não precisamos. Não é verdade, irmão Alex? Deus ele nos sustenta, entendeu? Deus ele dá a nós o suficiente. E a leitura dessa noite, irmãos, o nosso pastor ele leu e frisou muito bem exatamente sobre isso. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Amanhã pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim, mas se Deus estiver com você, você vai ser vencedor. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Saiba que Deus, ele tem cuidado de nós. E a vida de José, irmãos, ela é uma vida muito interessante, as situações que José passa. Porque nós vemos que José, ele era amado pelo seu pai. E quando José era amado pelo seu pai, ele adorava a Deus. E é fácil adorar a Deus quando é amado pelo pai? É fácil, não é? Eu sou amado pelo pai, glória a Deus e pronto. E José, ele era amado pelo pai. A Bíblia fala que Jacó, ele amava mais a José do que aos demais irmãos. José, sendo amado pelo pai, ele adorava a Deus. Ele exaltava a Deus. Só que, por ser amado pelo seu pai, José se tornou odiado pelos seus irmãos. Toda moeda tem duas faces.
E ele se tornou odiado pelos seus irmãos. Mas é interessante que mesmo odiado pelos seus irmãos, José continuava adorando a Deus. Ele continuava adorando a Deus, ele não mudou. Porque nós como crente, irmãos, não é a situação que nos faz ser mais crente ou menos crente. Não é porque nós estamos num lugar bom que nós somos crente. Se estamos num lugar difícil, vamos deixar de ser crente. De forma alguma. Não é a situação que deve nivelar o grau, o nível da minha fé. E essa pandemia tem mostrado isso. Que qualquer lugar que nós estamos, irmãos, a nossa fé tem que ser a mesma. Diante de qualquer situação que nós estivermos, a nossa fé tem que ser a mesma. E José nos traz esse exemplo. Ele nos traz esse exemplo. De que mesmo sendo odiado pelos seus irmãos, ele continuou fiel a Deus. E nós ouvimos aqui essa noite: te louvarei, não importa a circunstância. Foi quando as irmãs louvavam com esse hino que eu pensei na vida de José. Foi através desse hino que Deus me levou a analisar a vida de José. Porque José, ele louvava, não importava a circunstância. Porque nós, irmãos, nós cantamos esse hino, eu gosto demais de falar desse hino. Porque ele é tão fácil de cantar e tão difícil de viver. Porque quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Se alguém pisa no meu calo, eu já fico revoltado. Se o irmão não me cumprimenta com a paz do Senhor, eu já fico revoltado. Se o pastor não me chamou para cantar, eu já fico revoltado. Se o pastor não deixou eu vir ler a Bíblia, eu já fico revoltado. Quer dizer, que cristianismo é esse? Que fé é essa? Que confiança é essa? Mas nós devemos, irmãos, a nossa confiança, ela deve ser independente de qualquer situação. Não importa, irmãos, o que aconteça, quem nos chamou foi Deus. Nós ouvimos aqui no domingo, quem morreu por nós, irmãos, foi Jesus Cristo. Quer coisa melhor do que isso? Foi Ele quem morreu por nós. E por que nós perdemos a nossa confiança? Por que nós vamos desanimar? Por que nós vamos desesperar? Se chegar o momento de ir, irmãos, por Covid ou sem Covid, se chegar o momento de ir, o importante é como que nós estamos com Deus. O importante é como nós estamos com Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que é isso. Ele falava, para mim o morrer é Cristo e o viver é ganho. Simples assim. Isso é ter confiança. E nós vamos ver que José, ele sendo odiado pelos seus irmãos, ele continuou confiando em Deus. Ele não perdeu a sua confiança. Aí depois ele é jogado no poço. Irmãos, dentro do poço é fácil ter confiança. Dentro de um poço, sendo jogado pelos próprios irmãos. Não foi nenhum inimigo, não foi nenhuma pessoa de outra nação. Não, foi pessoa do próprio sangue, da própria casa, que jogou ele no poço. Mas mesmo dentro do poço, ele não abandonou a confiança. Mesmo dentro do poço, ele não desistiu. Eu não sei essa noite se de repente você veio para a igreja pensando em desistir. Eu não sei como que foi que você viu os noticiários hoje. Eu não tenho noção de como está a sua confiança. Mas a palavra essa noite é: não abandone ela. Não abandone de forma alguma. Seja firme, seja constante. Nós lemos que o escritor aos Hebreus, ele diz que mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. É pouquinho tempo, irmãos. A nossa vida aqui é tão passageira, a nossa vida aqui passa tão rápido. Hoje eu estava vendo ali no Instagram, e tinha algumas imagens falando da vida passar rápido. Eu fiquei preocupado, pastor, porque eu estou no último estágio. Eu fiquei preocupado que eu estou no último estágio. Por quê? Porque lá mostra um pai brincando com a sua filha, depois mostra a sua filha caminhando e andando de bicicleta, depois mostra a sua filha concluindo a faculdade, e depois mostra a sua filha com o neto na mão. E quando a filha com o neto na mão é o último estágio, eu fiquei preocupado, irmão Alex, Jesus está perto. Mas o que acontece, irmãos? A vida, ela passa assim, ela passa tão rápido.
Ela passa numa velocidade tão grande e nós se preocupamos, nós perdemos a esperança, nós perdemos a confiança por coisa à toa. Nós perdemos nossa confiança por coisa boba. Mas nessa noite, irmãos, que Deus ele possa trabalhar em nosso coração, através do seu Espírito Santo, Ele possa aquecer nossos corações, e que a nossa confiança, ela possa ser ampliada, que a nossa confiança, ela possa ser aumentada nessa noite. E depois nós vemos que José, ele é tirado do poço. Aí é fácil dar glória a Deus, né? Tirou do poço, glória a Deus. Mas aí tira do poço e vende ele como escravo. Era motivo para ele sair criticando novamente. Mas José, ele é vendido, ele continua confiando em Deus. Ele continua confiando em Deus. Ele permanece naquela mesma confiança. Seus irmãos lançaram no poço, tiraram do poço, venderam ele, e ele permanece confiante. Chega no Egito, ele é vendido como escravo. E é aí que eu acho tão interessante na vida de José, irmãos. Porque José, ele chega na casa de Potifar, ele chega ali como escravo. E nós, irmãos, muitas das vezes nós não valorizamos o trabalho que Deus nos dá ou o lugar onde Deus nos coloca. É importante, irmãos, nós como cristãos fazer o nosso melhor aonde Deus nos colocar. E José, ele chegou ali como um escravo, como os demais. Só que tem uma coisa na vida de José que era diferente dos demais escravos. A Bíblia fala, e Deus era com José. Deus era com José. E aqui é interessante, irmãos, que quando nós lemos que Deus era com José, não é o fato de Deus estar com ele. Porque Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas é que José estava com Deus. Deus estava com José porque José dava liberdade para Deus estar com ele. José dava liberdade. Quando fala que Deus estava com José, Deus estava trabalhando na vida de José. Por quê? Porque José dava liberdade. Porque Deus, irmãos, ele trabalha na vida de quem dá liberdade. Deus, ele não, a Bíblia mostra muito bem que Deus, ele não é entrão, ele não obriga ninguém a seguir ele. A Bíblia fala, quando nós vemos João ali no Apocalipse, ele diz o seguinte, Cristo aparece dizendo o seguinte, eis que estou à porta e bato. É assim que Deus faz. E ali no Egito, na casa de Potifar, Deus era com José. E José foi crescendo ali dentro. José foi sendo abençoado ali dentro. E ele que começou de um simples escravo, ele se tornou o líder daquela casa. Aí continua aquela questão de não abandonar a confiança. Porque tem crente que quando ele é um simples escravo, ele confia e pede a Deus, e clama a Deus, e vem para a igreja e está fazendo campanha. Por quê? Eu estou cá embaixo, então tem que fazer campanha. Aí quando Deus coloca lá em cima, ou ele dá mais glória a Deus, ou ele desvia de vez, né? Porque tem uns que quando sobe, ou acha que está mais perfeito, ou já abandona Deus. Ou abandona Deus. Mas nós vemos que José, quando ele era simples escravo, Deus estava com ele e ele confiava em Deus. Quando ele foi colocado entre os maiorais dentro da casa, Deus estava com ele e ele continuava confiando em Deus. Percebam que José em nenhum momento ele perdeu essa linha, uma linha tênue de adoração e confiança em Deus. Acontecia tempestade, acontecia bonança, acontecia uma coisa, acontecia outra. José ele permanecia confiando em Deus. É isso que o Espírito Santo ele quer de nós. Ele quer pessoas que confiem nele. Ele quer pessoas que temam a ele. Pessoas que busquem a ele independente da circunstância. É isso que Deus quer de nós. E nós vamos ver que surge então na vida de José. José é grande, José é um jovem bonito, José é um jovem de destaque. Vem a oportunidade de pecar. Ainda essa semana nós estávamos comentando no IBAD sobre Davi e José. Davi, quando ele estava no momento do auge do seu reinado, ele teve a oportunidade de pecar. Ele não preocupou com o próximo, não preocupou com Deus e veio a pecar.
José, quando ele estava no auge ali na casa de Potifar, veio a oportunidade de pecar. Ele se preocupou em não desapontar o seu senhor na casa e nem o seu senhor lá no céu. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, é dessa forma. Nós nos preocupamos, o que eu vou fazer com o meu próximo? Eu não vou querer ofender o meu próximo e muito menos ofender ao meu Deus, porque eu confio em Deus. E quando eu confio em Deus, é assim que eu sirvo, é assim que eu ando. Esse é o cristianismo que Jesus nos ensinou, e é dessa forma que nós devemos caminhar. O pastor Israel, de vez em quando, ele fala de um hino, e esse hino até eu ia pegar a letra dele, mas eu vou pegar, talvez até o final da pandemia eu pego. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, e é dessa forma que nós andamos, irmãos, confiando em Deus. E aí nós vemos mais um estágio na vida de José. José, depois de tudo aquilo na casa de Potifar, José está no auge, vem a oportunidade de pecar, ele prefere ir para a cadeia do que desagradar o seu senhor da terra, o seu senhor do céu. E ele vai preso. E quando ele está dentro da cadeia, nós ouvimos novamente a mesma frase: e o Senhor era com José. É uma frase constante. Depois os irmãos abram aqui, nesses versículos aqui, ó, no 40, 41, 42, os irmãos vão ver repetir várias vezes essa frase. E o Senhor era com José. Aí José, ele chega ali dentro da cadeia. Se fosse um de nós, depois de tudo isso, de que forma que nós entraríamos dentro daquela cadeia? Se fosse eu, se fosse você, de que forma que você agiria depois de tanta crueldade, depois de tanta injustiça? De que forma que eu agiria? De que forma que você agiria? Será que teria como confiar em Deus depois de tanta injustiça? Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite os irmãos vender, jogar no poço, tornar escravo, depois encontra uma mulher dessa ainda para jogar na cadeia? Que Deus é esse? O porquê confiar em Deus? Mas José, ele permanece firme. José, ele permanece firme, ele não desiste, ele continua confiando, ele continua cantando: te adorarei, não importa a circunstância. E nós vemos que ali dentro da cadeia, ele foi crescendo ali no cárcere, ao ponto dele ficar por conta de todos os presos ali. Ele tinha a chave, ele tinha o controle de tudo ali, devido à confiança que o carcereiro tinha nele. E depois, por fim, Deus, ele tira José daquela prisão e ele leva José ao palácio. E ele leva José ao palácio, lá onde nós começamos lá atrás, em um momento em que o rei havia tido um sonho, em um momento em que Deus havia dado um sonho a Faraó. É interessante que a gente imagina que só os hebreus que sonhavam, imagina que é só crente que tem sonhos, né? Mas Deus usa pessoas lá de fora também de vez em quando, né? E nós vemos que no final das contas, José, ele é colocado como maioral ali, ele é colocado como responsável por cuidar do celeiro ali, ele é o segundo depois de Faraó. Irmãos, a gente fala disso de uma forma tão simples, mas Faraó, irmãos, naquela época, ele era um dos maiores líderes mundiais. Você já imaginou se Deus te pegasse aqui hoje e te levasse e te colocasse lá na Casa Branca como segundo lá no poder? É pouca coisa? É pouca coisa? Foi essa situação que Deus colocou José. Ali José podia esquecer de Deus. Porque, irmãos, tem duas coisas que podem nos afastar de Deus: a falta de tudo ou a bonança. Essas duas coisas podem nos tirar de Deus. Quando nós estudamos a história dos reis, nós vamos dizer que a maioria dos reis, eles se afastaram de Deus quando eles estavam no auge do poder. Então o poder muitas das vezes nos afasta de Deus também. Assim como quando nós não temos as coisas também, quando nos falta, também nós podemos abandonar Deus. Mas José,
ele sendo colocado numa posição tão alta, ele continuou confiante em Deus. E é por causa disso que no momento de fome no mundo todo, José tinha o que dar ao mundo. E é isso que nós precisamos hoje, irmãos. Nós precisamos de crentes, de cristãos, que em meio a toda essa dificuldade, não se preocupem com A ou B, não se preocupem com quem está no poder hoje, porque o poder humano é passageiro. Na verdade, quem controla esse mundo é Deus. É nele que nós confiamos, é nele que nós cremos, é nele que está a nossa confiança. Então, irmãos, ao invés de nós preocuparmos com A ou B, preocuparmos com quem vai estar no poder amanhã, vamos preocupar em falar de Jesus. Vamos preocupar em levar o alimento bom para a humanidade. Tem um hino das crianças que eu gosto demais e que nós temos dificuldade em fazer. Tem um dos hinos das crianças que diz o seguinte: eu vou dizer para todo mundo que Jesus é bom. Em meio à pandemia, irmãos, você tem falado para todo mundo que Jesus é bom? Ou quem que você tem falado que é bom? Se olhar nas suas postagens, quem é bom lá no seu Face? Esquerda, direita, ou centrão? Quem é bom? Será que tem alguém bom ali? Então, irmãos, vamos falar para todo mundo que existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Esse Deus não tem como expressar a grandeza dele. Nós conseguimos imaginar, mas nós não conseguimos expressar a grandeza deste Deus. E é sobre isso que nós devemos falar. É isso que nós devemos fazer. Falar para todo mundo que Jesus é bom. Falar para todo mundo que Jesus é maravilhoso. Esse mundo está faminto, irmãos. Esse mundo, a fome que esse mundo tem, irmãos, não é fome de pão. A previsão é de que vai haver uma escassez muito grande no caminho que o mundo todo está passando. A previsão é de que haja isso. Mas não é essa fome que é a principal, irmãos. A fome principal é a fome que o mundo tem de Deus. É a fome e a necessidade que o mundo tem de Deus. E a igreja foi chamada para isso. Nós fomos chamados para isso, para dizer para todo mundo que Jesus é bom. Então, irmãos, em meio ao mundo tão faminto, tão necessitado, vamos anunciar Jesus. Não abandoneis a vossa confiança. Vamos olhar para a vida de José e vamos fazer semelhante a ele. Independente da situação, vamos continuar glorificando a Deus. Se você está no poço, glorifica a Deus. Se já está no palácio, glorifica a Deus. Se ainda está na casa de Potifar, glorifica a Deus. Mais um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá. E não tardará. Vamos continuar confiando neste Deus, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, crendo que é Ele que tem nos guardado. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque o nosso Deus é grande, e é por isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus.